Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula online juntos. Estava sentindo falta de vocês, de conversar com vocês, saber como que cada um tá. E a nossa oitava aula de análise de projetos. Eu vou compartilhar meus slides com vocês, para a gente discutir um pouco sobre o que eu falei nas últimas aulas, junto com a professora Andréia, e a gente continuar com o tema. Se alguém tiver alguma dúvida, os que são presentes também quiserem ir mandando mensagem ali, depois no final da aula, a hora que a gente parar de gravar, às vezes até por questão do tema, tá rolando, vocês quiserem perguntar alguma coisa, depois eu volto com vocês e a gente vai discutindo sobre o tema, certo? Vou compartilhar a tela com vocês, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho, pessoal, sobre os fatores ambientais da empresa e os ativos dos processos organizacionais. Então, a gente vai estudar que tipo de fatores e que tipo de ativos vão impactar dentro da empresa no momento de se fazer um projeto. Então, nas últimas aulas, a gente comentou vários fatores que acabam impactando num projeto, e hoje a gente vai dar sequência nisso. Que por mais que alguns pontos a gente acha que não atrapalharia vamos dizer, no desenvolvimento e na forma como a gente vai executar e levar um projeto dentro de uma empresa, então tem vários pontos que sim, que acabam impactando e que facilitariam ou atrapalhariam na hora de se elaborar um projeto, seja ele qual for, dentro da empresa que vocês estiverem atuando, certo? Então, vamos lá. Os projetos, eles vão existir e operam em ambientes que podem ter influência sobre eles. Então, todo e qualquer projeto vai estar num ambiente em que alguns fatores e alguns ativos vão estar impactando sobre eles, certo? O projeto e seu gerenciamento, eles são executados em um ambiente mais amplo do que o projeto propriamente dito. Como a gente comentou nas últimas aulas, né? A questão da cultura organizacional que muitas vezes impacta na condução de um projeto. A estrutura da empresa, a forma que essa empresa é estruturada também vai impactar. Então, podemos se dizer, fatores que muito maiores que o projeto em si, que acabam impactando no projeto, que pode atrapalhar na execução dele. Então, o que é o objetivo? A gente entender todos esses fatores e esses ativos, para que na hora de vocês elaborarem o projeto, vocês já conhecerem isso antecipadamente. Porque, imagine, vocês estão elaborando um projeto de prospecção de novos clientes para essa empresa, para que essa empresa produza e fatura mais. Por consequência, essa prospecção de cliente vai aumentar a produção e vai aumentar também o faturamento da empresa, aumentar as compras. Então, note que um único projeto está impactando diversos setores da empresa, diversas áreas da empresa, por causa de um projeto de prospecção de clientes. Tanto a cultura organizacional, tanto a estrutura, que foi o que a gente viu nas últimas aulas, acaba impactando no projeto. Por quê? Porque você precisa entender o que é o objetivo da empresa, qual a cultura dela, qual o seu objetivo em relação a prospectar novos clientes e se dentro dessa estrutura você vai conseguir pessoas e recursos para alcançar o objetivo seu. Então, note que só desses pontos anteriores que a gente analisou já são fatores muito grandes que impactariam na condução de um único projeto. Então, compreender esse ambiente de maneira mais ampla auxilia os envolvidos para que o trabalho necessário para a realização do projeto seja conduzido em alinhamento com os objetivos da organização e com as práticas estabelecidas na organização. Então, como eu acabei de falar, é muito mais fácil vocês conduzirem o objetivo do processo no seu desenvolvimento. Então, você tem um objetivo que caminha junto com os objetivos da empresa e a forma que ela é estruturada, fica mais fácil praticá-lo e desenvolver esse processo. Então, essas influências do ambiente podem trazer impactos favoráveis ou desfavoráveis sobre o projeto. Então, existem influências, além desses outros pontos que a gente analisou nas outras aulas, que podem trazer impactos dentro de um projeto, seja ele positivo ou negativo. Basta a gente conhecer quais são essas influências
para que a gente use em favor do projeto sempre. E que os problemas ou fatores negativos que acabariam impactando sejam minimizados da melhor forma possível, que facilitem também a condução dele. Então, além de ser importante vocês conhecerem quais são os pontos, os fatores, as influências e os ativos negativos, tanto os positivos, porque você conhecer os negativos, vocês vão saber até que ponto você pode ir e como que aqueles fatores vão prejudicar o seu projeto. Então, é muito difícil, se você estiver lá no meio do seu projeto, você descobrir que a empresa não tem recursos para prospectar novos clientes, que você não vai poder fazer um marketing dentro da empresa, porque a cultura organizacional dela não aceita aquele tipo de marketing. Ou você precisa ter uma estrutura de propaganda para prospectar novos clientes, e essa empresa, dentro da estrutura dela, também não tem. Então, note que é importante, sim, conhecer os negativos, principalmente, para que você minimize esses problemas dentro de um projeto que você for elaborar. Então, para as influências do ambiente do projeto, existem duas categorias, que são elas: os fatores ambientais das empresas, os FAIs, e os ativos dos processos organizacionais, os APOs. Então, a gente vai entender separadamente, na nossa aula hoje, quais são os fatores ambientais da empresa e quais os ativos dos processos organizacionais que podem impactar na condução de um projeto. Então, notem que, dentro das influências, se nós formos analisar, nós temos aqui os fatores ambientais, que eles podem ser externos, ou seja, que são fatores que não estão dentro da empresa, mas que podem impactar no meu projeto. E tem os fatores internos, que são os fatores que estão dentro da minha empresa e que estão mais próximos de mim. Então, são fatores que eu consigo, vamos dizer, analisá-los melhor e conduzi-los melhor do que fatores externos. Porque muitas vezes fatores externos da organização estão fora do nosso alcance, né? Por exemplo, suponha que dentro no momento de você prospectar novos clientes, ocorreu a pandemia do coronavírus. E você tinha um objetivo de prospectar novos clientes, indo viajar, chegar na empresa, mostrar seus produtos, e com isso, fatores externos atrapalhou a sua prospecção. Então, note que os fatores externos vão impactar muito mais o seu projeto, porque você fica meio que à mercê desses fatores, do que os fatores internos que você pode conduzir. Mas a gente tem que conhecer os dois. E também temos os ativos internos, que eles são os processos políticos e os procedimentos da empresa, que a gente deve seguir para poder elaborar o nosso projeto, e a base de conhecimentos corporativos, que quais são os conhecimentos corporativos que você conhece e da corporação que podem impactar no seu projeto. Então, notem que essa influência vai ser dividida em dois pontos principais, que é importante a gente conhecer e para facilitar no desenvolvimento do nosso projeto. Então, vamos lá. Os fatores ambientais da empresa. Eles se originam no ambiente externo ao projeto e muitas vezes externas às organizações. Eles podem trazer impactos de nível organizacional, no portfólio, programa e projetos. Então, a gente tem os exemplos de fatores ambientais da empresa, os fatores internos e externos. Então, note que, suponha que dentro da nossa empresa, eu tenho os fatores de ambiente e fora dela tem outros fatores que impactam. E o meu projeto está dentro de tudo isso. Então, note que é uma coisa muito maior do que a gente imagina. Então, esses fatores que vão vão trazer impactos, né? No nível organizacional, no portfólio da empresa, no programa e no projeto. Então, seria uma reação em cadeia. Então, vamos lá. Os fatores ambientais da empresa, que são internos à organização. Eles estão ligados dentro da organização e que são esses mais próximos do nosso alcance, que a gente pode tomar atitudes em relação a ele. Então, a cultura, estrutura e governança organizacionais, que foi o que a gente viu nas últimas aulas, que a cultura, o que a empresa busca para si e o que ela vende,
para as outras pessoas, acaba impactando no seu projeto. Independente de como que você vende, por exemplo, roupas femininas, e você vai, no momento de prospectar novos clientes, que tipo de cliente que você vai ter que prospectar? Dentro da cultura dessa empresa, para quem que ela quer vender? Que tipo de mulher que ela está vendendo essas roupas femininas? Então, a cultura da empresa e a estrutura dela vão impactar no seu projeto de prospecção de novos clientes. A governança organizacional. Como que é a estrutura da empresa? Lembra que a gente viu nas últimas aulas as formas de estrutura da empresa? Como que a estrutura da empresa também vai impactar no seu projeto? Na forma de que você vai dividir quem são as pessoas envolvidas, que tipo de pessoas você vai precisar, como que você vai dividir as equipes do seu projeto. Então, tanto a estrutura, a governança e a cultura da sua empresa, que são fatores internos, ambientais, que você vai impactar no seu projeto. Distribuição geográfica de instalações e recursos. Esses já são onde a empresa está instalada, que tipo de recurso que ela tem disponível. Por exemplo, vamos um pouco fora desse exemplo que eu estava dando para vocês. Uma loja de roupa, estacionamento fácil, faz parte da instalação da empresa. Como você vai prospectar novos clientes, vai aumentar o fluxo de cliente para sua empresa, se não tem como colocar essa pessoa lá, como que ela vai chegar, vai estacionar, vai ser fácil para ela, onde que sua empresa fica, que distribuição que ela fica, é fácil a logística para você atender esses clientes, para fazer entrega, para receber os produtos. Então, note que até os fatores geográficos vão estar impactando na condução do projeto. Se você está buscando comprar, vamos de novo na roupa feminina, uma quantidade grande de tecido que precisa ter um espaço pequeno de tempo para chegar na sua empresa para você atender esses clientes que você prospectou. Se sua empresa estiver fora de uma rota de distribuição, de entrega, provavelmente vai demorar para chegar esse produto e impacta no seu projeto. Quando você fez o seu projeto lá no início e estipulou um prazo de entrega para ele, isso pode impactar. E são fatores ambientais. A infraestrutura disponível da empresa, o software de tecnologia da informação, que tipo de software a empresa tem ou não tem, porque muitas empresas podem não possuir um software que facilita, né, o processo de informação e o processo de conhecimento das pessoas dentro da empresa. Disponibilidade de recursos, que foi o que a gente comentou. Eu tenho os recursos disponíveis para fazer o meu projeto ou não? Então, tem que saber como que está o recurso. Então, pode pensar, o financeiro da empresa não conversa com o comercial. Está totalmente errado. O comercial precisa saber o que acontece dentro do financeiro para poder saber se eu tenho recurso disponível ou não para realizar um determinado projeto. Então, por isso, conhecer a estrutura da empresa, conhecer o que se passa dentro dela. E capacidade de funcionários. Quais são as capacidades? Quantos funcionários eu tenho para atender uma determinada demanda? Esses funcionários estão bem alocados ou não? Quais os conhecimentos que ele possui? Eu posso melhorar os conhecimentos deles para trabalhar, para agregar valor na minha empresa e na minha mão de obra? Então, são fatores ambientais aqui ligados internamente à empresa que vão impactar na condução do meu projeto. Depois eu quero que vocês pensem em alguma coisa dentro desses fatores e desses ativos para a gente discutir, que também pode impactar, que eu não citei aqui para vocês, certo? Que vocês podem ter visto na empresa que vocês trabalham, em alguma situação que vocês já tenham visto, que impactam diretamente na condução de um projeto. Então, externos à organização. Quais são os fatores ambientais, alguns exemplos, que estão externos à minha organização, que está fora dela? Condições de mercado. Eu vou prospectar, que foi o exemplo que eu dei nessa pandemia. Como que eu vou prospectar o mercado? Como que está a condição desse tipo de produto que eu estou vendendo? Então, a condição do mercado é um fator externo, mas que impacta no meu projeto. Influências e questões sociais e culturais. Dependendo do produto que você vende, do serviço que você presta, você precisa conhecer qual a condição social desse público que você está atendendo, qual a cultura que ele tem em relação a esse produto, para ele estar recebendo isso da melhor maneira, e você estar atendendo esse público da melhor maneira também. Restrições legais, então é muito importante a empresa conhecer as leis que circundam tanto
na cidade que ela está, no país, ou em relação à venda e distribuição desse produto, então é importante conhecer. Bancos de dados comerciais, isso a gente vê muito, né? Que tem empresas que vendem bancos de dados, que vendem informações para poder chegar até um determinado cliente. Então, isso pode facilitar, como pode impactar também no seu projeto, se um concorrente tem um banco de dados e você não. Então, a gente vê muito isso dentro de empresas. Pesquisas acadêmicas que podem estar ajudando você, que foi feita em outros lugares, em outras situações, que está disponível aí e pode estar ajudando, ou mostrar pontos que você ainda não percebeu dentro da empresa ou dentro desse projeto. Então, pesquisas acadêmicas ajudam bastante. Padrões governamentais e setoriais, condições financeiras e elementos ambientais físicos, condições de trabalho, condições climáticas, restrições. Então, todos esses fatores que estão ligados fora da empresa impactam diretamente no projeto, porque está fora do que você possa fazer, certo? Pensa dessa forma. Ligado diretamente à minha empresa, dos fatores internos, são algumas coisas que eu posso melhorar, diminuir o que está atrapalhando e evidenciar os bons, os fatores bons, e os fatores que estão externos à empresa, a gente tem que saber lidar com eles, porque estão fora totalmente do que a gente possa fazer. Independente do que a gente faça, as condições de mercado, por exemplo, estão acontecendo, independente do que sua empresa faça para melhorar ou não, certo? Falando agora de ativos de processos organizacionais, a diferença deles é que esses são relacionados ao processo do negócio e que contribuirão para o seu sucesso do seu projeto. Então, esse é diretamente ligado aos processos dos negócios, tá? Isso significa que quanto maior for o nível de maturidade da empresa, em que há o gerenciamento de projetos, maior será a contribuição dos ativos organizacionais. Ou seja, se a empresa possui em seus processos, seja de produção, seja de venda, seja comercial, seja financeiro, de marketing, possuir processos leva a empresa para uma condição de maturidade maior. Por quê? Porque se seguir cada parte do processo, o resultado é muito maior, muito melhor, muito maior. Então, quando a gente fala de ativos dos processos, são os processos que a empresa pratica e que pode ajudar no meu gerenciamento de projetos. Geralmente, os ativos de processos organizacionais existem e são de fácil localização. E quando há um escritório de projetos eficaz dentro da empresa, eles são mais fáceis ainda de ser identificados. Porque se há uma equipe de projetos que consegue definir os processos dentro da empresa, é muito mais fácil de identificar esses ativos. Então, vamos ver quais são esses ativos organizacionais para a gente entender melhor. Então, planos formais ou informais, diretrizes e procedimentos, normas e políticas internas facilitam você na hora de você fazer seu projeto. Então, se tem os processos estabelecidos e disponíveis para você que vai fazer um projeto da empresa, fica muito mais fácil para você fazer. Por quê? Se existe alguma diretriz dentro da empresa, algum procedimento para prospecção de novos clientes, você já possui quais são os procedimentos que foram executados. Posso melhorar ele? Posso. Eu quero procurar novos clientes. Eu tenho um novo projeto para isso, para melhorar um procedimento? Também é um projeto, certo? Então, se você tem um projeto para melhorar um procedimento, fica muito mais fácil você conhecer o antigo. Por exemplo, antes se praticava dessa forma e não funcionou. Não fica mais fácil de conhecer? Requisitos de comunicação, gerenciamento de questões, gerenciamento de defeitos, controles financeiros e tratamento de riscos. A gente fala isso, se a gente for pensar numa empresa grande, isso tem gerenciamento de risco, tratamento de riscos, tem um controle de defeito numa peça, num produto ou num serviço prestado, eles conseguem ter esse controle financeiro, gente, vou dar um exemplo meu de quando eu trabalhava no Bom Negócio Paraná. Menos de 5% das empresas que a gente atendia fazia controle financeiro. É muito grande. E se você for pegar os dados das empresas que acabaram fechando com a pandemia, são empresas pequenas. E essas empresas pequenas dificilmente têm esses processos organizacionais. E elas são uma quantidade muito grande hoje na nossa economia. Impacta muito
na geração de emprego e renda. Então, se a gente for pensar dessa forma, é só empresa grande que isso funciona? Não. Se vocês trabalham numa empresa menor, se vocês possuem uma empresa familiar, é muito importante ter esses tipos de ativos de processos organizacionais e conhecer os fatores para poder ajudar a melhorar, correto? Procedimentos de qualidade, auditorias, listas de verificação, direcionamentos de trabalho, regras gerais dos diversos departamentos da empresa, é muito importante. Lá na empresa que eu trabalho, na gráfica, a gente precisa ter as ISO, pelo controle de qualidade do produto. Então, a gente tem a ISO 9000, a ISO 9001, que é a gestão dos processos, ter a qualidade do produto, e tem umas ISO específicas para a gente poder distribuir alguns rótulos. Então, sempre vai ter os procedimentos de qualidade, auditoria, listas de verificação para verificar se realmente está sendo feito os projetos. Então, isso é muito importante para algumas empresas. Então, tem empresas que precisam mais. Então, esses ativos dos processos, estar disponível para todos, fica também mais fácil de fazer o projeto. Arquivos com base de conhecimento de projetos antigos, lições aprendidas, dados históricos, informações documentadas que ajudem no sucesso de novos projetos. Então, informações antigas que vão facilitar no projeto, tipo, você conhecer qual foi o histórico da empresa, dados anteriores, quais foram os melhores sucessos, que tipo de projeto que trouxe sucessos, que não trouxeram tanto. Então, é muito importante também, se a empresa tiver esse arquivo, no momento de fazer um projeto, conhecê-los e incorporá-los também na condução do seu projeto, né? Tipo, se a gente for fazer um histórico da empresa para poder chegar para prospectar novos clientes, quais foram os históricos, né? Que tipo de dados foram coletados que você pôde conhecer esses ativos e conhecer melhor a empresa. Então, esse tipo de arquivo, de base de conhecimento, é muito importante também para conduzir um projeto que vai ser feito dentro da empresa. Então, nesse sentido, os ativos de processos organizacionais consistem nas informações, ferramentas e documentos que a empresa possui e que poderiam auxiliar no planejamento e execução do projeto. Então, todos os ativos, tudo que ela possui de fatores que facilitam os processos, auxilia muito no planejamento e na organização e execução do projeto. Já os fatores ambientais da empresa se referem a qualquer fator no ambiente interno ou externo à instituição que não pode ser controlado pela equipe do projeto, mas que ainda pode afetar o sucesso do projeto. Então, é como se fosse alguns pontos que você que está fazendo o projeto não conseguiria ter tanto acesso, principalmente os fatores externos à organização. Os internos você teria acesso, conheceria eles, dificilmente mudaria, porque a gente falou de alguns pontos que ficaria difícil a mudança, mas são fatores que estão mais próximos a você, os internos, do que os relacionados a externos à empresa, correto? Então, se a gente for falar eu acho que eu já coloquei isso? Não. Cultura e estrutura organizacional, condições econômicas e de mercado de trabalho, atitudes e tolerância em relação a riscos, normas governamentais, disponibilidade de recurso e skills, que são habilidades, políticas, procedimentos e diretrizes relacionados ao planejamento das atividades, bancos de dados, regulamentos e normas, bancos de dados a gente já comentou. Todos esses fatores estão envolvidos com ativos de processo e fatores internos e externos à empresa. Notem que todos esses pontos seriam basicamente fundamentais no momento de você analisar para fazer um projeto. Um ou outro você pode falar assim, professora, mas às vezes não utiliza. Dependendo do projeto, não mesmo, mas em algum momento você pode utilizar, e quanto mais informações a empresa tiver, melhor vai ser para você conduzir um determinado projeto. E todos os projetos vão ser únicos e se diferenciam um dos outros em função do contexto e do grau de dificuldade que impõe aos seus gestores. Então, todos os projetos vão ser diferentes um do outro. Por isso que é importante conhecer os processos da empresa. Em função do contexto, são diferentes dois projetos
que fornecem o mesmo produto. Por exemplo, o mesmo projeto básico do trem de alta velocidade no Oriente Médio é diferente do que é produzido na América Latina. O contexto é representado não apenas pelas condições geográficas, temperatura, umidade, areia, topografia, mas também pela situação econômica, política social, cultura social e cultural dentro do projeto que é conduzido. Então, aqui mostra um exemplo assim: é o mesmo produto? É, mas em diferentes lugares a condução do projeto também vai ser diferente. Então, note que não é porque você está produzindo alguma coisa, ou você está fazendo uma coisa que já ocorreu, que isso não vai ser diferente em determinada situação. Se você trabalhou numa empresa e conduziu um projeto de uma forma, provavelmente a forma de condução desse mesmo projeto em uma outra empresa vai ser diferente. Então, o projeto sempre é um empreendimento dentro de um contexto que determina como ele será conduzido. E dentro desse contexto estão os fatores que a gente falou, os fatores ambientais e os ativos de processos da empresa. Certo, pessoal? Deixa eu voltar com vocês. Cadê? Foi. Então, acho que o que a gente percebeu hoje, que para a gente conduzir um projeto, é muito importante a gente conhecer os processos e fatores das empresas. Quando a gente fala em fatores ambientais, a gente fala dos fatores internos e fatores externos. Quando a gente fala sobre ativos, é realmente a gente conhecer os processos que estão envolvidos dentro da empresa. E tudo que a gente viu agora nessa parte de projetos é o quanto é importante a gente conhecer dentro da empresa para poder estruturar um projeto. Então, fica muito difícil de você estruturar logo de cara um projeto se você não conhece como que a empresa trabalha, como ela atua, como é a cultura dela, a estrutura. Então, é muito importante conhecer vários pontos para conduzir melhor um projeto. Certo, pessoal? Dúvidas, questionamentos, broncas, mandem mensagem, me procurem, tá? Eu vou estar disponível. Eu tenho, Pro. Você tem? Tenho algumas coisas para perguntar, porque a gente está em processo de TCC, né? Então, tem bastante coisa para perguntar. Toda ajuda é válida, principalmente porque, enfim. Professora, a questão do projeto, ela é um método quantitativo? Dependendo da situação, sim. Você pode usar um método quantitativo dentro de um projeto. Ok. E aí, quando você vai fazer o tipo de análise, por exemplo, porque, por exemplo, assim, você consegue utilizar esse projeto para analisar o setor das empresas, por exemplo, correto? Tipo, na visão micro, vamos supor, mas você também consegue transportar isso para macro. Sim, porque você pode, por exemplo, analisar, você vai fazer um projeto, tanto dentro da empresa ou para conhecer empresas, né? Então, você pode fazer um projeto pequeno, assim, dentro da cidade de Cornélio é assim, o estado do Paraná assim, e o resto do Brasil. Então, essa forma quantitativa ajuda muito também você conhecer, porque os dados vão te mostrar como que as empresas atuam em determinado segmento ou não. Vou dar um exemplo de prospectar clientes. Você pode analisar de várias empresas como prospectar clientes e utilizar os dados quantitativos dessas prospecções para fazer a sua análise. Isso dá perfeitamente também dentro de um projeto. Certo. E, por exemplo, assim, se você consegue utilizar a matriz insumo-produto, eu sei que a senhora conhece bastante do tema, daí eu já estou, né, perguntando porque... Por exemplo, você pode utilizar... Por exemplo, a empresa que você trabalha, ela lida com a compra de um bem importado, matéria-prima. Sim. Daí, tipo, como você quer perguntar? E também, deixa eu ver outra coisa, fatores externos, tal. Por exemplo, são duas perguntas no caso. Quando analisa a questão, por exemplo, de utilizar a matriz insumo-produto para atrair clientes, não sei se existe essa correlação, né, ou a correlação com a produtividade, no caso, eu acho que é melhor especificado, né? E depois a questão, por exemplo, da pandemia,
Tipo, utilizar esses dados, né? Então, vamos lá, por exemplo, eu posso fazer uma matriz insumo-produto para analisar se tiver algum setor dentro da matriz que mostre essa produtividade, eu posso pegar. Eu posso analisar, por exemplo, a produtividade das empresas aqui de Cornélio Procópio, porque eu tenho a matriz de Cornélio. E daí eu também tenho a matriz do Estado. Então, dessa forma, eu vou analisar tanto a produtividade ou o aumento de renda dentro desse setor, porque a matriz trabalha basicamente com setores. Então, se você pegar os setores de determinada, dentro da economia, você pegar um setor e quiser analisar a produtividade dele, que tipo de pontos que mostra que esse setor foi mais produtivo? Ah, geração de emprego e renda. Então, eu vou analisar o setor de comércio e serviço, por exemplo. Então, eu vou pegar o serviço, esse setor, analisar a produtividade dele dentro de um determinado período e comparar com outras regiões, igual você falou, tanto micro quanto macro. Aí, dentro do período da pandemia, daí você vai pegar esses dados. Aí você pode me falar, professora, mas são dados que não são tão recentes. Então, se você pegar alguns dados da matriz que se tem disponível, às vezes você vai conseguir, tipo assim, de 2017, 2018, não são tão recentes os dados. Então, o que a gente pode fazer? Analisar como foi num período de produção, num período normal, teoricamente, e comparar com o que está acontecendo agora. Então, mais dados assim de geração de emprego e geração de renda, a gente já tem. Então, a gente pode fazer um comparativo. Acho que é basicamente isso. Perfeito, profa. E a última pergunta era só para ver se a questão do projeto, que eu estava meio perdido achando que era só relacionado à questão da empresa. Sim. Por exemplo, já sei estudar isso, a questão da empresa. Por isso que eu perguntei se você poderia pensar isso macro. Por exemplo, pensar em, sei lá, contração e retração da economia por um determinado setor, no caso. Por exemplo, a gente fala em empresa porque é bem micro, né? Fica bem micro o exemplo. Mas, por exemplo, você quer determinar exatamente o que você falou. Então, pode muito. Eu quero fazer um projeto para analisar o desenvolvimento das indústrias da região de Cornélio. Você pode montar um projeto, porque você vai. Todos esses pontos que a gente falou, aplica-se basicamente. Ah, eu conheço os fatores internos dentro do município que mostram essa produtividade. Eu conheço os fatores externos, o quê? O que o governo está pensando disso? O que o governo do município pensa em melhorar na produtividade, que são fatores externos que impactam no meu projeto. Qual que é a cultura do município em produção? Que tipo de setor é mais desenvolvido nesse município, que eu posso estar melhorando a produtividade dele? Ah, daí eu começo a perceber, eu falo, aqui nesse município é a indústria que é muito produtiva, certo? Aí você vai falar assim, poxa, então eu vou analisar a indústria, então eu vou fazer um projeto desse município, porque vai melhorar a produtividade se eu impactar, destinar os recursos disponíveis para as indústrias, porque ela vai gerar mais emprego, vai gerar renda, produtividade, e o município vai se desenvolver mais. Então, todos esses pontos que a gente viu, fatores ambientais internos e externos, quando você fala num ponto de vista maior para desenvolver um município, dá perfeitamente. Dados históricos, né, do município. Vamos pegar aí, se a gente quer um período que não foi tão bom, anterior ao plano real, comparar com agora. Quais que são a diferença dos dois deles para o município? Entende? Períodos que teve problemas externos que impactou no município. Então, eu tenho os dados, eu tenho todo um histórico que mostra também que pode facilitar tudo isso. Massa! Certo? Pessoal, só vou dar uma paradinha na gravação para não ficar muito longo o vídeo, daí a gente continua conversando, tá bom? Só vou parar. Gente, continuem aí, mas, pessoal, se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem me mandando. Eu só vou parar o vídeo para não ficar longo, tá? Grande abraço, não esqueçam de responder as atividades que eu deixo lá. Até mais.